Oi gente, seja muito bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui pro canal no YouTube. Então, muito prazer, eu me chamo Liriel Oliveira e trabalho há mais de 5 anos com papelaria personalizada. E esse primeiro vídeo vai ser pra contar um pouquinho da minha história dentro da papelaria personalizada. Então, minha história foi um pouquinho diferente do que normalmente acontece com as papeleiras. Normalmente, as papeleiras, elas começam trabalhando por causa de uma festa de um filho, né? E eu ainda não sou mamãe, né? Por enquanto, eu ainda não sou mãe. E eu comecei com 19 anos, lá em 2020, por um convite. Contextualizando, né, eu sempre fui apaixonada por trabalhos artesanais. Então vamos dizer aí que um dos meus programas de televisão favoritos era aquele Arte Ataque da Disney, né, onde eu gostava muito de assistir eles fazendo aqueles cenários, aqueles negócios, né, criativos, diferentes, artesanais, né, e eu amava aquilo, eu gostava muito. Eu tentava reproduzir, mas nem sempre funcionava, nem sempre ficava tão legal. Mas eu sempre gostei de brincar com EVA, sempre gostei de brincar com glitter, com coisas, com tinta. Gente, os meus brinquedos, a maioria eram isso, né, era EVA, era tinta, era massinha, eu sempre gostei muito de brincar com essas coisas. Então, aos meus 19 anos, né, eu recebi um convite da minha sogra pra poder fazer umas caixinhas de Dia dos Namorados. Eu lembro exatamente como se fosse ontem. Ela me convidou e eu falei assim, será? Eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu estava prestando vestibular, fazendo ENEM, fazendo cursinho pra poder passar em medicina veterinária, que eu achava que era aquilo que eu gostaria de fazer. Eu não saí do ensino médio já imaginando que eu seria empresária, artesã, papeleira de forma alguma. Pelo contrário, por gostar muito de animais, né, então eu tinha resolvido fazer medicina veterinária. E eu tenho uma coisa comigo, que Deus, ele faz as coisas muito bem certas, ele trilha a nossa trajetória e faz a gente seguir de forma certinha aquilo que ele quer que a gente faça, né, da nossa vida. Então, por uma pessoa, gente, por uma pessoa eu não consegui passar na faculdade que eu gostaria, né, que era a faculdade dos meus sonhos. Então, por uma pessoa, tá, era essa pessoa e eu. Então, eu não passei nessa faculdade e logo veio a pandemia e casei com uma família humilde. E os meus pais iriam ter que se desdobrar, né, muito pra que eu pudesse ir pra essa faculdade, porque era em outra cidade, uma cidade de interior muito pequena. Não é uma cidade universitária, então não tem muita faculdade, né. Só não tinha o curso que eu gostaria de fazer, né, tinha algumas próximas, mas não tinha o curso que eu gostaria de fazer. Então eu precisava ir pra uma cidade muito longe, eu ia precisar ficar longe do meu namorado, longe da minha família, dos meus amigos, pra poder estudar, né. E eu sou muito apegada à família, eu sou muito apegada à minha casa, né, à minha cidade, então pra mim seria muito difícil. Então eu acredito muito que Deus proveu cada detalhe, cada coisa, né, ali pra que eu chegasse nessa profissão. Comecei, né, com a minha sogra fazendo essas caixinhas de Dia dos Namorados, assim como ela me convidou. A gente começou a fazer, fizemos, vendemos muita caixinha, vendemos muita coisa. E a partir dali eu não parei mais. Então, dia 12 de junho de 2020 foi um pequeno pontapé, né, pra minha carreira aí na papelaria personalizada. Assim que a gente começamos pegando o topo de bolo, que era um serviço mais fácil, mais barato, então as pessoas, né, todo mundo queria um topo de bolo. Então no ano de 2020, como a minha sogra não estava trabalhando, minha sogra é professora, ela não estava trabalhando, porque não estava tendo aulas, né, nas escolinhas, não estava tendo aulas, então ela estava trabalhando, mas de forma online, então ela ligava pros aluninhos, dava aula. Então, por ela estar mais em casa, né, dava mais tempo pra gente poder se dedicar. Eu não sabia absolutamente nada, ela sabia um pouquinho. A parte artesanal, de fato, minha sogra arrebentava, né, porque professora nata desde, né, muito tempo, então a parte artesanal ela sabia muito bem. Já eu sabia pouca coisa, mas assim, nada muito técnico, nada muito específico. Computador, o software, né, da máquina, ela já tinha uma silhuete, então a gente já tinha que aprender a trabalhar com a máquina, a lidar com a máquina, conseguir trabalhar. Então a gente teve esse ano de 2020, então a gente se dedicou, eu pegava o computador, eu montava arte, eu desenvolvia, eu catava. Gente, eu não sabia nada do estúdio, absolutamente nada. Mas eu aprendi trabalhando, fazendo, mexendo. Então a gente usou ali o ano de 2020 muito pra aprender, né? A aprender o que fazer, como lidar, né? Ali a parte de corte na máquina. Então o resto ali, né, de 2020 a gente, pelo menos eu, me dediquei muito a aprender o software. Minha sogra já sabia, né? Ela tinha ali um conhecimento, ela já conseguia cortar. Já eu não sabia absolutamente nada. Então assim, eu me dediquei bastante. Ela me ensinou muita coisa na parte prática. Então, como colar uma caixinha, como fazer um corte bem feito na tesoura, né? Então os detalhes mais artesanais mesmo, na parte manual, ela me ensinou muito, né? Então eu aprendi muito com ela. Agradeço imensamente, ó, minha sogra, muito obrigada de coração. A senhora foi uma luz, né, na minha vida, eu não poderia agradecer, né, por ser instrumento de Deus na minha vida. Então não paramos mais.
Em 2021, né, a minha sogra retornou para as escolas, né, retornou para a escolinha. E eu continuei a minha trajetória sozinha. Ela não iria conseguir conciliar tudo, né, a papelaria, porque já tava ficando um pouquinho mais puxado, porque já tinha um número significativo de encomendas, então precisaria um pouco mais de dedicação, e ela não conseguiria conciliar os dois, porque a escolinha é muito puxada, gente. O professor é um professor muito difícil, é um professor que exige muita dedicação, então ela não conseguiria conciliar. Ela falou: Lili, você quer continuar? Você viu que dá pra tirar um dinheirinho, dá pra você, né, trabalhar com isso, dá pra você seguir, você quer? Então eu só tinha uma impressorinha, uma L120, e como Deus é muito bom, muito maravilhoso, a minha sogra viu em um grupo aqui do estado de Goiás, uma mulher aqui na nossa cidade estava vendendo uma silhuete Cameo 3. Minha sogra falou, ela me ligou: Lili, tem uma mulher que tá vendendo uma Cameo 3 aqui em Morrinhos, eu acabei de ver no grupo, você quer olhar? Falei: claro, pra ontem. A gente correu lá, a gente olhou a máquina, tava bonitinha, usada, né, por um tempo já, mas pra mim era o suficiente, gente, era o suficiente, foi o que deu pra comprar, né. Então eu juntei o que eu tinha, o Matheus juntou o que ele tinha, minha sogra ajudou, minha mãe ajudou, todo mundo ajudou com um pouquinho, a gente conseguiu comprar uma Cameo 3 usada, mas me serviu por 3 anos, por 3 lindos anos, né, muito bem, e eu trabalhei com ela até, e aí ao longo desses 5 anos de muito aprendizado, de muito estudo, dedicação, horas sem dormir, horas trabalhando, abrindo mão de às vezes estar passeando com alguns amigos, né, saindo, e eu tinha que focar porque eu tinha que entregar o trabalho, né, então assim, às vezes tive que abrir mão de muita coisa, né, ao longo desse tempo, mas valeu toda a dedicação que eu tive, né, até um certo ponto ali que eu aprendi a de fato ganhar dinheiro, a precificar de forma correta, a entender o que era meu valor, o que era preço, tudo certinho, e de fato vender, né, o meu produto de forma correta. E ganhar dinheiro, gente, lucrar, né, então não tem coisa melhor do que ver a sua mão de obra, o seu trabalho ali trazer retorno. Aí ao longo desse tempo, no final de 2024, em setembro de 2024, eu passei por uma fase muito difícil, eu passei por um perrenguezinho mesmo ali, mental, da minha mente, e eu estava ali a ponto de desistir. Eu não queria levantar nem da minha cama direito, eu não queria viver. Eu estava muito triste com algumas coisas pessoais, com algumas coisas da minha vida profissional, não me sentia realizada, não me sentia... Gente, apesar de tudo, às vezes a gente é muito ingrato, né, com as coisas. Então eu não via que eu estava crescendo, eu não via que eu estava desenvolvendo, apesar de tudo que eu já tinha construído, apesar de tudo que eu já tinha dentro do meu ateliê, todos os meus clientes, eu ainda não conseguia enxergar. Então eu precisei tomar uma sacudida assim tão forte, mas tão forte pra reerguer, que eu chorei assim literalmente uma semana inteira pra dar essa reerguida. E aí Deus, né, como sempre, me bateu uma vontade de abrir uma live no TikTok. Simplesmente, do nada. O Matheus já tinha me falado outras vezes: faz live no TikTok, né, trabalhando. Eu falava assim: de jeito nenhum, com que coragem que eu vou abrir uma live no TikTok, como é que eu vou conversar com as pessoas, eu não lido bem com câmera, não, um dia. Eu falava assim, um dia. E esse um dia chegou, eu tive vontade de abrir uma live no TikTok, só que eu não tive coragem, gente, eu não tive coragem de pôr no rosto, não tive coragem de falar, não tive coragem de nada. A pessoa chegava, falava boa noite, eu só gravando a mão ali, trabalhando e nada mais. Então foi a oportunidade que eu precisava pra uma mudança na minha vida, sabe? Deus foi lá, encostou assim no coração e falou: faz, só faz, não precisa aparecer, mas faz. Na minha segunda live, eu já consegui conversar com uma prima minha que tava online também na live. Eu consegui conversar com ela, trocar uma ideia e, gente, eu não parei mais também. Comecei a criar amizades, comecei a desenvolver aí uma forma de ensinar outras pessoas, de poder ajudar outras pessoas. Então as meninas me perguntavam as coisas durante a live, né, e eu, de forma muito natural, como eu sou, respondia pra elas, ensinando algo meu, gente, eu não sei se a gente realmente nasce dessa forma, mas eu já tenho esse instinto. E as pessoas gostavam muito, né, da forma que eu ensino, da forma que eu transmitia o meu conhecimento, às vezes as minhas explicações, né, então isso foi chamando muita atenção das pessoas durante as minhas lives, né? E assim eu fui crescendo dentro do TikTok, dentro do Instagram, então eu fui criando uma comunidade, né, de pessoas ali nas duas redes sociais de forma muito maravilhosa. Com um mêsinho de live eu criei o Close Friends, que foi a minha mentoria, o meu grupo de mentoria criado no Instagram, né, com o intuito de ajudar as sopeleiras com diquinhas, com alguns conteúdos mais práticos, mais rápidos, né, pra ajudar de fato elas ali a dar aquela impulsionada, né, a tirar algumas dúvidas dela dentro da papelaria personalizada com o meu conhecimento, com a minha experiência. E em 2025, agora recentemente, em setembro de 2025, a gente lançou a nossa primeira turma do meu curso, chamado Método Papelando.
E assim, pra mim, tá sendo uma realização de um sonho muito lindo. E um alcance, assim, de uma coisa inimaginável, né? Todo mundo falava pra mim há 2 anos atrás: Liri, dá curso, Liri, você ensina muito bem, Liri faz isso, Liri faz aquilo. Mas a Liri não via isso nela, eu não via isso em mim. Eu falava, gente, eu não sei nada, ainda estou aprendendo também, eu não tenho capacidade suficiente pra ensinar alguém, né? Pra ensinar algo pra alguém, ainda mais isso aqui, que é uma responsabilidade muito grande. Então eu consegui quebrar essa barreira. Então, seguindo tudo isso, foi o que me fez criar esse primeiro vídeo aqui pro canal no YouTube, né? Pedido das minhas alunas, pedido da minha comunidade lá do Instagram, do TikTok. E também eu queria um canal que eu pudesse ajudar mais e mais papeleiras ainda, né? A mudar as suas realidades. Então, criei o canal com esse intuito de poder ajudar mais e mais vocês. Hoje eu não podia estar mais realizada, né, em poder crescer ainda mais a nossa comunidade, né, para outros lugares, expandir, né, para outras plataformas. E tá criando esse canal aqui, pra mim, é uma realização também muito grande. Eu creio muito de que quando você tem força de vontade, quando você tem dedicação, as coisas fluem muito bem, né? O crescimento, ele é certeza de que vai acontecer. Mas pra isso você precisa acreditar primeiramente em você. E eu quero deixar aqui pra vocês, tá? Todo o meu carinho pra quem está chegando aqui agora. Se inscreve no canal, gente. Acabamos de criar o canal. Seja você um inscrito aqui desse perfil pra ajudar e pra você poder também usufruir de todo o conteúdo que a gente vai postar aqui, pra poder ajudar e ensinar cada vez mais. Nunca imaginei estar falando isso, mas curte esse vídeo, ativa o sininho de notificações aqui do YouTube e não se esquece, se inscreve aqui pra poder ajudar sua amiga papeleira.